E isso quem vai fazer é a palavra de Deus, porque ela nos leva à santificação. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos meditar nessa noite numa parábola bastante conhecida, né? E evangelística, essa parábola que está em Lucas, capítulo 8, louvado seja Deus, a partir do versículo 4. Lucas 8, versículo 4, é a parábola do semeador. Eu assentei no meu coração o desejo de falar um pouquinho hoje, por quê? Porque nós já estamos aí em festa, né, desde ontem à noite, hoje de manhã, agora à noite. Então, os irmãos já estão meio cansados. Mas vamos para a palavra. Amém? Diz assim aqui em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 4. Vamos lá? E tendo ajuntado uma grande multidão, e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando ele semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a devoraram. E a outra caiu sobre pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e crescendo, produziu fruto, a 100 por 1, dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: o que poderia ser esta parábola? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo eles não possam enxergar e ouvindo eles não possam compreender. Amém? Só até aqui. Os irmãos podem se assentar. Já estão assentados, né? Irmãos, essa parábola do reino, do semeador, ela nos deixa um aprendizado muito grande sobre o valor da palavra de Deus, e que é a semente, e o coração ou a vida que recebe essa semente. Observe uma coisa, que muita gente ouviu a parábola de Jesus. Se você observar no versículo de número 4, que diz o seguinte, e tendo ajuntado uma grande multidão, e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Cidades inteiras estavam ali ouvindo a parábola do semeador, ouvindo a Jesus, na verdade. Então Jesus não fala esta parábola somente aos ouvidos dos seus discípulos. Ele oferece essa semente, ele semeia essa semente para uma grande multidão. Ou seja, a palavra, ela é semeada para uma grande multidão. Então você pode imaginar, que bênção, que maravilha. Todos receberam aquela palavra, então todos alcançaram a salvação? Não. Uma grande multidão ouviu. Por quê? Porque este é o retrato da vida, da humanidade. Toda a humanidade ouvirá a palavra de Deus. Ninguém vai um dia chegar no céu e dizer: eu não ouvi a tua palavra, Senhor. Hoje tem através de internet, né, das pregações, livros, Bíblia, todos ouvem a palavra de Deus. Só que tem uma coisa: os discípulos foram os únicos que tiveram o interesse em saber o que significava aquela palavra. Olha o versículo de número 9, vamos lá para o 9. O 9
E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo, o que poderia ser esta palavra? Aqui a gente já começa a ver um sentimento, uma atitude, um interesse pela palavra de Deus. Todos não ouviram? Porque as cidades não perguntaram a Cristo sobre a palavra. Eles ouviram a palavra e muita gente simplesmente ouviu, entrou aqui e saiu aqui. Outros deram as costas e foram embora. Outros até tinham alguma dúvida, mas não buscaram conhecer mais a palavra de Deus. E essa palavra, ela é transformadora. Essa palavra não adianta a gente ouvir com um ouvido mecânico e simplesmente não deixar ela descer ao coração. O que diz lá em Oséias 6,3, a parte A? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É isso mesmo, filho? É exatamente. A parte A. Então, conheceremos e prosseguiremos em conhecer o Senhor. É isso mesmo, né? A outra versão é conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tudo bem. Olha, então os discípulos ouviram aquilo ali, eles de imediato não entenderam. Eles não compreenderam. Mas eles não se acomodaram, não se deram por satisfeito e eles aprofundaram mais, eles se interessaram mais, porque sabia que aquilo ali era preciosíssimo demais. O que acontece com muita gente? Não dá o valor devido à preciosidade, a maior preciosidade que existe sobre a face da terra. Isso aqui é tão importante que a Bíblia diz que haverá uma época em que a humanidade, irmão Luiz, vai sentir fome e sede. Fome e sede. Vocês estão entendendo por que os discípulos se interessaram? Mas isso aqui é tão transformador. Se você acompanhar Jesus evangelizando a mulher samaritana, você vai ver o tanto que essa palavra é transformadora. Jesus chega para a mulher e a mulher para Jesus. Ela olha para Jesus no início da conversa, isso está em João 4, né? E diz o seguinte, a mulher, quando Jesus, mulher, dá-me de beber. Ela olha para Jesus e pelas vestes de Jesus, pelo falar de Jesus, ela conhecia que ele era judeu. Ela diz, como tu pedes a mim de beber, se sou uma samaritana, né? E os judeus não se comunicam com o samaritano. Então, ela conhece que Jesus é judeu, né? Samaria, porque os judeus não se relacionam com o samaritano. Essa foi a conversa dela. Jesus continua conversando com ela. Se porventura ela ali tivesse dado as costas e ido embora, ela ia chegar na cidade e dizer, hoje um judeu falou comigo. Só isso. Mas a conversa continuou e Jesus foi falando com ela. Chega um ponto que esta mulher diz o seguinte, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Espera aí. Então, um judeu profeta. Olha que coisa interessante. Disse-lhe a mulher, Senhor, vai continuando aí que você vai ver ela dizer que eu vejo que tu és profeta, né? Porque olha, eu vejo que tu és profeta. Quer dizer, no início da conversa, ela ouviu a palavra, ela foi se, né, inteirando e ela foi buscando para si, ou recebendo em si, uma transformação tal que ela foi mudando de concepção. Você quer mudar a forma de pensar, você quer mudar a forma de agir, você quer mudar a sua vida, escute a palavra de Deus. Eu não consigo entender pessoas que às vezes vêm à igreja
e não tem interesse pela palavra de Deus. É como você entrar em uma churrascaria e não abrir a boca, não botar um pedaço de carne na boca, nem uma colherada de arroz, nem nada, e ir embora para casa com fome. É a mesma coisa a pessoa que vem à casa de Deus, vem à igreja e não se interessa pela palavra de Deus. É ir a uma churrascaria e não se interessar pelo churrasco. É verdade ou não é? É semelhante a isso. Então observe uma coisa. Jesus continua conversando com a mulher. Quando a conversa está mais avançada, a mulher, a Bíblia diz que a mulher, ela deixa o seu cântaro ali no chão e vai à cidade correndo e grita, clama a cidade e diz à cidade: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto eu sou, tudo quanto eu vivi toda a minha vida. Porventura não é ele o Cristo? Como é que aquela mulher, no início da palavra, irmãos, ela diz, é um judeu. No meio da conversa diz, espera aí, é um profeta. E no final da palavra diz, é o Cristo. E a Bíblia diz que aquela mulher trouxe a cidade inteira para Jesus. Vinde, né? Vamos lá, volte aqui, filho. Vinde e vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo, né? Tem versão que diz, porventura não é esse o Cristo? Como é que aquela mulher conseguiu evangelizar uma cidade inteira com apenas alguns minutos de conversa? Porque ela se interessou em ouvir a palavra de Deus. Porque ela se deixou ser transformada pela palavra de Deus. Você está entendendo por que tem pessoas que crescem, que dá fruto, que deixa a semente, a palavra transformar a sua vida? Aí o que acontece então aqui na parábola, né? Irmãos, os discípulos ouviram e a palavra do Senhor foi revelada. A palavra de Deus mostra que os mistérios do reino são dados para os que se interessam pela palavra de Deus. Volta lá, meu filho, em Lucas 8 e põe o versículo 10. Olha aqui, Lucas 8, 10. E ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Se eles não tivessem perguntados, Jesus não teria respondido. Jesus, quando ele expõe, quando ele explica a parábola da semente, ele está simplesmente respondendo à pergunta dos discípulos. A curiosidade dos discípulos traz esse acréscimo, né, da parábola. Olha aqui, né? A voz é dada a conhecer a palavra, mas os outros por parábolas. Por quê? Porque eles não procuram. Eles não se interessam, eles não se afundam, se aprofundam nisso. Vocês estão entendendo? Aí Jesus vira para ele, então diz assim, ó, para vocês são revelados os mistérios de Deus. Por quê? Porque tem gente que vai à igreja, ou que vem à igreja, mas vem com interesse mesmo, interesse em ouvir a palavra. Tem gente que fica ligado, tem gente não, que vai para fora, fica do lado de fora, fica alheio, irmãos, a erva, e será que essas pessoas vão conseguir dar frutos? Lá em João diz que Jesus nos escolheu para um propósito. Qual é o propósito? Para que vades e deis frutos. E só vai dar fruto aquele que deixar a palavra crescer no seu coração, ser transformado por ela e consegue assim então dar frutos a Deus. Sem a palavra de Deus, não há quem dê frutos a Deus. Se não se deixar ser transformado pela palavra, não vai dar frutos a Deus. E é interessante que aqui entra em outra seara, né? Voltando aqui para Lucas, Jesus então chega a ponto de falar acerca de 3 espécies de semente. Os discípulos entram em questão, pergunta, e Jesus diz para eles, olha, vocês terão a palavra interpretada, revelada, mas aqueles outros não. Aqui já não era mais a conversa com a multidão, era para aqueles que ele escolheu. Presta atenção, a partir do versículo 11. Ora,
a parábola é esta. Pronto, Jesus chega, a parábola é esta. Sabe o que é a parábola? O versículo de número 11. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A terra e o coração, né? Sou eu, é a minha vida. A minha vida e o meu coração é a terra, é a semente. Né? Olha o que Jesus diz assim, a palavra do Senhor. Ora, a parábola é esta. A semente é a palavra de Deus. Isso aqui não foi dito por Paulo, nem João, nem Pedro, não. Isso aqui foi dito pelo próprio Jesus Cristo. Ele diz assim, ó, isso aqui, né? A semente é a palavra de Deus. O que eu planto em vossos corações é isso aqui. Jesus disse. E é interessante que ele explicou ainda, ele disse o seguinte no versículo 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Você viu? Uma das tarefas do diabo, preste atenção, você que vem à igreja e não se interessa pela palavra. Uma das tarefas do diabo é exatamente isso, fazer que você não preste atenção na palavra e não se salve. Terrível, né? Uma coisa dessa, né? Dolorido, não é? O diabo tem impedido muita gente de ouvir a palavra na igreja, nos cultos. Não estou falando no dia a dia, até na igreja, porque o diabo, o tentador, ele procura quem está a ermo, quem realmente está à sua disposição, mas ele faz de tudo para que você não escute a palavra de Deus. Ele quer roubar. Mas uma coisa é certa, o Senhor deu a semente para todos os corações. Não ficou uma terra sem semente. Não ficou um coração sem semente. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão à beira do caminho, ou seja, porque não entrou no caminho, porque ficou de fora. Ficaram à beira do caminho, quase salvos. Mas não entraram no caminho. E a palavra do Senhor fala sobre o caminho. É no caminho que nós devemos andar. É ou não é? À beira do caminho são aqueles que recebem a palavra, mas vem o diabo e toma esta palavra. Por quê? Porque não está interessado, porque não está no meio. Olha aqui, ó, aqueles que estão, por quê? Porque eles não se interessam, eles não buscam, eles não vai dar fruto, não vai crescer, não vai receber uma consagração, não é diácono, não é obreiro, não é crente, não canta num conjunto. Não faz nada para Deus. E aí vem o Satanás e rouba para quê? Para que eles não acreditem. Porque só vai crer em Deus quem ouve a palavra de Deus. Depois de uma festa, pastor, tão maravilhosa, olha como Deus tem nos dado algo mais do que sublime nessa noite, que é a salvação, que é a palavra. Aí o versículo de número 13 ainda diz mais assim, ó. Aqueles sobre pedra, porque são vários tipos de corações de gente, tem todo tipo de gente. Agora, aqueles sobre pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Os que creem por algum tempo, né? Os quais creem por algum tempo, mas vêm as provações, as tentações, e eles se dispersam, eles se desviam da presença de Deus. Sabe aquelas pessoas que você já viu eles ali pulando, né? Cantando, louvando, aquela coisa e tal. Eles receberam a palavra até com uma certa alegria. Mas aí, culto de oração, nada. Culto de estudo bíblico, nada. Culto de doutrina, nada. Escola dominical, nada. Como é que a palavra vai enraizar? Como é que essa palavra vai transformar quem não ouve? Aí a Bíblia diz que não tiveram raiz, não se enraizaram, né? Jogou a semente ali num coração, o que diz aqui o versículo 13? Pedra. Quem já mora em fazenda ou chácara já plantou já. Quando você pega uma terra boa, bem adubada, menino, você joga a semente lá, mas sai linda. Mas você joga a semente em cima de uma pedra. Aí ela até abre, vem a chuva, ela até se abre, mas ela não se enraiza. Raiz
de milho, por exemplo, não vai furar uma pedra, não vai entrar na pedra. A raiz, ela procura chão, macio. A raiz procura terra adubada. E o que aduba uma terra é isso aqui, gente. É o congregar, é a manutenção do dia a dia. Essa parábola ela é tão bonita, ela é tão linda. Olha o que diz mais então aqui. Aqueles que recebem, que é uma pedra, eles recebem até com alegria, mas não tem raiz. Crê por algum tempo, mas aí vem as tentações e desistem. Por quê? Não tem firmeza. Você quer ver as tentações, elas vêm sobre a vida de todas as pessoas, as provações. Você viu a explicação de uma outra parábola sobre o reino de Deus, que a chuva veio, né? A tempestade veio para aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e que edificou sobre a areia. A chuva, as tentações, as provações, elas vêm para todos. Mas tem gente que já se enraizou de tal maneira na presença de Deus, que eu estava conversando com o irmão esses dias, eu disse assim, até para desviar fica difícil, sabe por quê? Ele disse, não, mas eu tenho agenda marcada para pregar domingo que vem, como é que eu vou desviar hoje? Hoje é sexta, como é que eu vou aceitar o convite para a festa? Não, mas eu sou baterista na igreja, vão sentir minha falta. Não, mas eu tenho que dirigir o culto de oração. Até para desviar fica difícil para quem tem compromisso, para quem está envolvido com as coisas de Deus. Ele pensa duas vezes, peraí, se eu faltar, já pensou? E o meu conjunto? E o meu departamento que eu dirijo? E os meus trabalhos na igreja? Você está vendo? Por que a pessoa persevera, permanece até a salvação? Porque ele já se envolveu com o evangelho de tal maneira que ele está envolvido até o pescoço. Não tem mais nem como desviar da presença de Deus. Agora, aquele que não tem cargo na igreja, não ouve as pregações, não está nem aí para a palavra, basta um convite, basta uma aprovação, a tentação, e ele cai. Por quê? Porque já está caído. Amém? Aí o versículo de número 14 diz assim, ó, e o que caiu entre espinhos, ainda tem essa aqui, né? São 4, né? Não são 3 não, falei são 4. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram a palavra, né? E indo adiante, são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida. E não dão fruto com perfeição, tá vendo? Não dá fruto. A questão está em dar frutos e não dar frutos aqui nessa. Por quê? Os espinhos são os desejos da vida, os desejos pelas riquezas. Tem gente que sai de igreja por causa de emprego, por causa de trabalho. Quando Jesus chamava os discípulos, ele tirava as pessoas do trabalho e colocava no evangelho. Mas Jesus cuidava de uma forma tão especial, né? Olha, eu tenho como testemunha a minha vida. Quantos anos tem que eu não ficho uma carteira nem nada, né? Mas Deus tem me dado tudo. O Senhor tem cuidado de mim. Isso não estou aqui pregando para você abandonar o seu trabalho, de forma alguma. Deus te deu o seu trabalho. Trabalhe, sustente a sua família, porque aquele que não cuida dos seus também negou a fé e é pior do que o infiel. Sustente sua família, mas coloca Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E olha que Deus acrescenta, viu? A Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e ela não acrescenta dores. Dores não serão acrescentadas na vida daquele que serve ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E olha que interessante então. Aqui a gente vê que os cuidados da vida, as riquezas, os deleites dessa vida impedem a gente de dar frutos com perfeição. Isso é o que mais acontece. Isso é tão real que se o Senhor vai dando riqueza, a palavra dele diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E é interessante, né? Que
Para Deus tudo é possível, viu? Rico, os ricos. Para Deus é possível. Deus passa um camelo no fundo de uma agulha. Mas olha o que eu quero dizer com isso aqui. É que Deus dá a prosperidade e as riquezas para aqueles que aprenderam que Jesus é mais importante, a palavra é mais importante. Deus vai dar riquezas para aqueles que amam a palavra de Deus de tal maneira que não colocarão o seu coração nas riquezas. Não colocarão o amor nas riquezas. Tem gente que prega dizendo que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro, isso é mentira. Esse versículo tem que ser interpretado direito. A Bíblia diz que o amor pelo dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é? Que está ali em Timóteo, né? Louvado seja. Então, o amor pelo dinheiro não é o dinheiro. Então, por que Deus não dá dinheiro para muita gente? Porque o amor pelo dinheiro está mais do que o amor pela palavra de Deus. Aí o Senhor não quer perder uma alma e não dá prosperidade. Vai ralando a vida inteira. Agora, quando a gente entrega a Jesus Cristo nosso coração e faz como o versículo de número 15, para a gente encerrar, diz assim, ó, mas a boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração, não somente de ouvido, mas de coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Aqui está o segredo. Tem muita gente que recebe a palavra com um coração tão gostoso que ele se apaixona pela palavra, que ele ama a palavra, que ele entrega a sua vida realmente para Jesus Cristo, que é transformado pela palavra de Deus, que se deixa ser transformado, que tem interesse pela palavra, que congrega, que se converte, que abandona os pecados, que abandona as luxúrias deste mundo por causa da palavra, por causa de Cristo. A Bíblia diz que esse vai dar frutos. Pode olhar que a semana que vem ele vai estar fazendo alguma coisa na igreja, pode olhar que o ano que vem ele já vai estar mais envolvido com os departamentos, pode observar que ele vai começar a receber suas consagrações, ele vai virar um obreiro. Rapaz, tem gente que vai, até as suas vestes muda. Por quê? Porque é como aquela mulher samaritana, vai se interessando, vai se envolvendo. Então, o reino dos céus, ele é exatamente assim, irmãos. Mostra que todos recebem a palavra. Todos. Um se desanima, o outro se envolve com riquezas, o outro não se enraiza, mas há aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que buscam a palavra de Deus, aqueles que se interessam pela palavra de Deus. E esses, cada um compra uma carreta bem grande, daquelas duplo, porque Deus vai começar a encher de bênção, de vitória, porque você está envolvido com o reino de Deus. Você quer ser rico, você quer ser próspero, você quer ser feliz, você quer ser abençoado, se envolva com o reino de Deus. Pastor, você está pregando a teologia da prosperidade? Não. Porque quando eu falo rico aqui, eu não estou falando simplesmente de dinheiro. Pode ser também, porque Deus dá. Porque o dinheiro é assim, tem gente, eu gosto de falar uma frase antiga, né, que eu falava, existe gente pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Esse é pobre. Só tem dinheiro, não tem Jesus. Não tem amor, não tem interesse pelas coisas sagradas, não se envolve, não se interessa. É tão pobre que só tem dinheiro. Então, rico é aquele homem que não pode, às vezes, pagar uma cirurgia ou curar um câncer e dobra os joelhos e clama e sai curado do câncer e nem precisa passar pela cirurgia. Eu quero ver o dinheiro que faça isso. Vocês estão entendendo o que é ser rico? Deixa a palavra de Deus transformar a sua vida. Deixa essa palavra transformar a sua vida.
Observa, meus queridos amados, que Jesus aplica essa semente em todos os nossos corações. O que diz o último versículo? Aqueles que recebem a palavra com um coração sincero e bom. Tira toda a amargura do coração, toda a vaidade, recebe a palavra com um coração sincero e bom. Porque Jesus tem para você tudo que você deseja, tudo que você precisa, tudo que você almeja, está nas mãos do Senhor que te oferece a palavra. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Amém.